Hoje eu vou tratar com você de um dos assuntos mais importantes e solenes da vida da igreja contemporânea. Eu quero falar para você sobre restauração do fervor espiritual. Deus tem me dado o privilégio de percorrer o Brasil em todos os estados e pregando também em várias nações, igrejas diferentes, denominações distintas, igrejas mais conservadoras, outras mais de linha pentecostal, e a constatação que eu chego é que a grande necessidade da igreja hoje é de fervor espiritual. Isso porque fervor espiritual não tem a ver necessariamente com o estilo de culto. Há igrejas cujo estilo de culto, a liturgia, é solene, há outras que o estilo é mais informal, algumas que são silenciosas, outras são mais barulhentas, mas não é isso que define a espiritualidade. O ser humano tem a capacidade de demonstrar isso ou esconder isso através dos seus gestos. E Deus não fica impressionado com os nossos gestos, por mais grandiloquentes que sejam, por mais informais ou formais que sejam. Deus vê o coração, Deus conhece a intimidade no íntimo. A igreja de Éfeso, por exemplo, era uma igreja extremamente fiel na doutrina, na ética, na sua capacidade de sofrer pelo evangelho, mas recebe de Jesus ao mesmo tempo elogios por esses fatores, mas também uma censura, porque tinha abandonado o seu primeiro amor. Tinha colocado a sua vida espiritual no piloto automático. Tinha perdido aquele fervor do primeiro amor, aquele entusiasmo pelas coisas do alto, as coisas espirituais. É possível que nós mantenhamos a ortodoxia e percamos ao mesmo tempo o fervor. Alguém já disse, e eu concordo, que a ortodoxia é boa, ela é necessária, ela é insubstituível. Entretanto, a ortodoxia morta mata. Martinho Lutero chegava a dizer que o sermão sem unção endurece o coração. Nós precisamos não apenas de buscar melhores métodos, Deus está buscando melhores homens cheios do Espírito Santo. E tenho percebido falta de fervor, tanto nas igrejas chamadas históricas, mais conservadoras, como também falta de fervor nas igrejas mais pentecostais, com a liturgia mais informal. E eu queria aqui reportar o texto de Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22, porque é ali que Jesus diagnostica o problema da falta de fervor espiritual. Das 7 igrejas da Ásia, Jesus Cristo tem elogios a fazer e censuras a fazer. Para 2 igrejas, apenas elogios: a igreja de Esmirna, a mais pobre, e a igreja de Filadélfia, a mais fraca. Para 4 igrejas, Jesus tem elogios e censura a fazer. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, de Pérgamo e de Sardes. Porém, para uma igreja, Jesus não tem nenhuma palavra de elogio a fazer, apenas censura. O que mais nos chama atenção é que esta igreja que só tem ou só recebe censura, a igreja de Laodiceia, era a igreja que tinha a melhor autoavaliação. É a igreja que se considerava a melhor igreja. Ela chegou a dizer: eu estou rica e abastada, eu não preciso de coisa nenhuma. E Jesus, olhando esta mesma igreja, chega a uma outra conclusão e tem um outro diagnóstico. Não, tu és miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja que achava que estava tão bem na fita, que se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma. Aquela igreja que era capaz de formar um grande coral dos membros da sua comunidade e cantar o hino "Quão grande és tu" diante do espelho, está provocando náuseas em Jesus. O que me chama a atenção é que Jesus não condena qualquer desvio doutrinário desta igreja. Não há denúncia de Jesus de falsos apóstolos,
falsos profetas, falsos mestres, falsas doutrinas na igreja de Laodiceia. Fatores esses denunciados em outras igrejas. Dá-nos a impressão, portanto, que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa, zelosa da doutrina, que não tinha quaisquer desvios doutrinários, que não tinha abraçado nenhuma heresia perniciosa daquele tempo, a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, a doutrina dos nicolaítas. Era uma igreja centrada na ortodoxia, mas mesmo assim, ela estava provocando náuseas em Jesus. Quando eu olho para a igreja de Laodiceia, não vejo qualquer denúncia de Jesus, por exemplo, em problemas morais, de escândalos, de pecados, de situações vergonhosas que poderiam comprometer a boa reputação da igreja na praça. Não há nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. Isso nos leva a crer que era uma igreja não apenas zelosa da ortodoxia, mas também muito cuidadosa na questão da ética. Não havia necessidade da liderança da igreja se reunir, por exemplo, para disciplinar um membro faltoso. Essa igreja tinha um bom conceito de si mesma e talvez gozasse de um bom conceito da sociedade acerca do seu testemunho. Mas Jesus está sentindo náuseas, a ponto de querer vomitar ao ver esta igreja. Quando você examina as outras igrejas, você vê que havia, por exemplo, problemas de pobreza material, como na igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre. Esta igreja não enfrenta esse problema. É uma igreja rica, é uma igreja abastada, é uma igreja que tem muito ouro, é uma igreja que tem muitas coisas materiais, símbolos da prosperidade financeira. Ela, inclusive, avalia a si mesma e diz: eu estou rica, eu sou uma igreja abastada, eu não preciso de mais nada. E o Jesus olha para esta igreja e chega a uma outra conclusão, que é uma igreja pobre, miserável. Ela está cega, ela está nua, ela está provocando náuseas, e não obstante ser uma igreja próspera. Eu até mesmo acredito que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, porque os membros já eram prósperos. Mas mais do que isso, Jesus olha para esta igreja que vive num tempo de muitos conflitos, muitas tensões, de terríveis perseguições. Inclusive, João escreve esta carta da ilha de Patmos, banido para esta ilha vulcânica do Mar Egeu, no período do governo de Domiciano, 81-96, e Domiciano foi chamado de segundo Nero, pela truculência com que perseguiu a igreja, pela maneira atroz com que massacrou os cristãos. Mas lá em Laodiceia há um clima de paz. Parece que Laodiceia é uma ilha de harmonia e paz, de quietude, sossego, num mar de perseguição que a igreja vivia. Eu posso até sugerir e garantir a você que se nós vivêssemos naquele tempo, muito provavelmente, lá naquela região, escolheríamos a igreja de Laodiceia para ser a nossa igreja. Era a melhor igreja. No conceito dela mesma e talvez no conceito das pessoas. É uma igreja que tinha ortodoxia, tinha ética, tinha prosperidade, tinha paz. Uma igreja que estava bem com ela mesma, que conseguia ver suas virtudes e proclamá-las. Entretanto, Jesus olha para esta igreja e não encontra nada para elogiar, apenas censura. Então vem a grande pergunta: o que é que trouxe tanto desconforto a Jesus ao diagnosticar aquela igreja, ao examinar aquela igreja? E a resposta é única. A única coisa que Jesus viu nessa igreja e que foi o fator da sua censura tão severa foi a falta de fervor espiritual. Jesus diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses quente ou frio, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão, a tepidez espiritual é um desastre.
E certamente Jesus estava aqui pegando um gancho da geografia dessa cidade, porque você bem sabe que Laodiceia ficava na região do vale do rio Lico, uma região próspera no primeiro século. Ainda hoje, uma das regiões mais prósperas da Turquia asiática. E ali tinham 3 cidades que formavam o que nós chamamos hoje de uma região metropolitana: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. A cidade de Hierápolis era conhecida e famosa pelas suas águas termais. Ainda hoje você visita a cidade e vai encontrar o que se chama de montanha de algodão, de rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes, que têm um importante papel terapêutico. Até diríamos que Laodiceia era a nossa Caldas Novas brasileira, o Poços de Caldas, cidades termais, onde as pessoas iam para tratamentos, para receber cura das suas doenças. Porém, do outro lado do rio Lico ficava a cidade de Colossos. E lá tinha fontes de águas não quentes, mas frias, que também eram usadas terapeuticamente. Porém, Laodiceia não tinha fontes de águas, nem quentes nem frias. As águas que chegavam na cidade vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam em Laodiceia mornas, tépidas, impróprias para uso terapêutico e impróprias para beber. Jesus pega esse gancho e diz: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus olha para esta igreja que se considerava a melhor igreja e fazia altos elogios a si mesma e disse: eu conheço as tuas obras. E Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Jesus usa essas figuras como que num diagnóstico, porque Laodiceia era um centro bancário poderosíssimo dos ricaços da região, que reconstruíram a cidade a partir do ano 46, quando a cidade foi devastada por um terremoto, sem usar recursos públicos. A cidade era conhecida também pelas suas fábricas de roupas. A cidade era conhecida pelas suas clínicas de tratamento de olhos. E aquela igreja se vangloriava de morar e de estar sediada numa cidade com tantos privilégios. E Jesus olha para esta mesma igreja e diz: olha, vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão miseráveis. Vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. E Jesus, então, não denuncia essa igreja por desvio doutrinário, ou por quedas morais, ou por pobreza extrema, ou mesmo por conflitos e perseguições, mas Jesus se incomoda por demais ao ver que nesta igreja faltava fervor, morna, tépida, insípida, sem entusiasmo, sem vibração, sem calor espiritual. E esse é um grande risco hoje, de nós desenvolvermos uma espiritualidade de fachada, uma espiritualidade de performance, usando a máscara da piedade, mas não demonstrando o poder. Uma igreja que fala de poder, mas não experimenta esse poder. Uma igreja que canta ruidosamente, que tange os seus instrumentos ruidosamente, mas esse barulho não chega diante de Deus, porque não tem vida de santidade. Deus não aceita o culto que prestamos com toda a pompa, com todo o entusiasmo, com todo o emocionalismo, como não aceitou o culto daqueles profetas de Baal, que gritaram, que falaram em altas vozes, que se retalharam com facas, que dançaram. Nada disso impressionou a Deus. Nada disso agradou a Deus. Porque é possível que haja um fervor carnal, que um fervor sem qualquer presença ou manifestação do Espírito Santo de Deus.
E a igreja de Laodiceia, esta igreja, que tinha um culto de aparência, usavam máscaras de piedade sem conhecê-la, tinham uma pomposidade tão grande, mas falta de realidade. E Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu tenho percorrido, como disse no início, a nação brasileira, e eu tenho pregado em mais de 1.500 diferentes igrejas das mais diversas denominações. E a constatação que eu chego é que precisamos de restauração do fervor espiritual. Precisamos de um sopro de Deus. Precisamos dessa brasa viva arder em nosso coração, deste fogo não fato, não fabricado, não fogo estranho, mas o fogo do altar, o fogo de Deus, arder em nossa alma. Precisamos de um reavivamento espiritual nos púlpitos, precisamos de um reavivamento espiritual nos bancos, precisamos restaurar o fervor espiritual. Falta choro pelo pecado, falta tristeza segundo Deus, falta arrependimento genuíno, falta confissão verdadeira, falta fome da palavra, falta sede da presença do Eterno através de uma vida de oração, falta entusiasmo com as coisas de Deus. Nós vivemos uma sociedade secularizada, humanizada, ensimesmada, narcisista, materialista, consumista. Uma geração que está olhando para o seu umbigo. Precisamos de fervor espiritual, porque nada incomoda mais o nosso glorioso Redentor do que um crente apático, morno, insosso, sem entusiasmo, sem fervor espiritual. Então, o Senhor Jesus Cristo dá um conselho para esta igreja: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, colírios para ungir os teus olhos, assim de que vejas, porque eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quando Jesus dá esse conselho, podendo dar ordens, porque ele é o dono, ele é o edificador, protetor e senhor da igreja, ele está mostrando o caminho da restauração do fervor. Aconselho-te que tu compres de mim, porque às vezes na busca do fervor, tantas igrejas se perdem nos labirintos do misticismo, embarcando na última novidade do mercado da fé, correndo atrás do último guru espiritual, que vai introduzindo novidades estranhas no culto, na liturgia, ao arrepio da palavra de Deus. E nós precisamos, se queremos avivamento, voltarmos-nos para Jesus. É Ele que restaura o fervor. Foi Ele quem derramou o Espírito Santo. É Ele quem pode trazer para nós uma vida plena, abundante, maiúscula, revestida com poder. Não podemos buscar outros caminhos, porque Ele, Jesus, é o caminho. Não podemos entrar por outras portas, porque Ele é a porta. Não podemos buscar outras experiências, porque Ele é a própria vida. Então, se você quer fervor, é necessário você se voltar para o Senhor. Como aqueles caminhantes de Emaús, quando seus olhos abriram para contemplar Jesus, o coração aqueceu. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam, os lábios se abrem. E nós então testemunhamos do glorioso Jesus que está vivo e reina. Ele é a alegria da nossa alma, Ele é o prazer do nosso coração, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa justiça, Ele é tudo em todos. Mas o Senhor Jesus tem uma declaração a fazer e uma ordem a dar. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se Jesus está nos exortando com tanta firmeza, não é porque não se importa conosco ou quer nos esmagar, não, é porque não abre mão da nossa vida, é porque não foi à cruz e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para produzir um crente apático, morno. A nossa vida precisa espelhar isso, demonstrar isso. E agora ele tem uma ordem para dar: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele espera de nós uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de conduta, uma mudança de vida. E o Senhor Jesus, então, no versículo 20 de Apocalipse 3, docemente se apresenta à igreja e diz: eis que eu estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que é intrigante nesse texto é que a igreja estava tão bem com ela mesma, fazendo tudo por ela e para ela mesma. E Jesus estava do lado de fora, querendo entrar. Às vezes nós podemos transformar a nossa vida religiosa num ídolo. Bastamos-nos. Estamos contentes com nós mesmos. Cantamos para nós mesmos. Pregamos para nós mesmos. Oramos para nós mesmos. Contribuímos para nós mesmos. Somos o centro. Estamos vivendo esse deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo. Não, a igreja não é antropocêntrica, ela é cristocêntrica. Só vamos ter restauração do fervor espiritual quando nós nos assentarmos à mesa com Jesus, tendo intimidade com Ele, conhecendo a intimidade dEle, desfrutando da comunhão com Ele, das delícias da sua mesa. E agora Jesus conclui, dizendo: ao vencedor, dá-lhe aí sentar-se comigo no meu trono. Como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Jesus não apenas quer levar você para o céu, Ele quer levar você para o trono. Aqueles que se assentaram intimamente com Ele à mesa é que se assentarão com Ele publicamente no trono. E Ele conclui esta carta à igreja de Laodiceia dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando e fala pela sua palavra. Se você quer ouvir a voz do Espírito, abra a Bíblia, leia a Bíblia. Conheça as promessas de Deus, obedeça as exortações de Cristo. Se alguém quer hoje tomar uma decisão de uma volta para Ele, o tempo é oportuno. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor está falando com você, comigo. Precisamos nos voltar para Ele de todo o nosso coração. Ele tem vida plena, Ele tem vida abundante para nos oferecer. A suprema grandeza do seu poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está à nossa disposição. Está à nossa disposição aquela alegria indizível e cheia de glória, aquela paz que excede todo entendimento. Então volte-se para Ele, ouça a palavra dEle, aproprie-se da promessa dEle e viva uma vida plena, a restauração plena do fervor espiritual. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua família. É tempo de nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. É tempo de nós buscarmos aquilo que Jesus prometeu: rios de água viva vão fluir do seu interior, se você crer em mim, como diz a Escritura. É tempo de nós experimentarmos uma grande reforma espiritual e um profundo avivamento espiritual. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.